Olá, pessoal. Nesse terceiro vídeo, a gente volta a fazer as referências bíblicas, pensando, comentando o mito da Torre de Babel. O que diz o mito da Torre de Babel? Que a humanidade, orgulhosa, muito vaidosa, ela se encontra junta, construindo uma edificação que chegue até o céu. E aí, o que é que acontece? Deus, vendo aquilo, destrói aquela torre e, subsequentemente, ele faz com que as pessoas falem línguas distintas, diferentes. Então, o episódio da Torre de Babel, ele mostra a capacidade técnica do homem de construir uma torre que alcance os céus. Deus, vendo aquilo, pune a humanidade com os diversos idiomas. Eu sempre achei um episódio muito interessante, um episódio da Bíblia bastante interessante, e criança eu sempre ficava me perguntando, mas o que que isso está dizendo e tal. Se a gente for pensar contemporaneamente, contemporaneamente, a gente pode se referir a um episódio de torres sendo fulminadas no episódio do 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas nos Estados Unidos elas foram destruídas naqueles atentados a terroristas horrendos, horrorosos, que vitimou milhares de pessoas. O que é interessante da gente ter consciência em relação à Torre de Babel? Primeiramente, é a ideia de que a humanidade ela falava uma língua e, como punição, ela fala várias línguas. O mito da Torre de Babel ele está muito vinculado à ideia da alteridade, da diferença. Então, se a humanidade fala uma língua, simbolicamente aquilo está se referindo a não ter divisões culturais, até porque a linguagem é a base do desenvolvimento da cultura, do desenvolvimento humano, né, na realidade, e é um elemento cultural fundamental. A linguagem, ela ser única, representa a identidade. E a partir do momento que Deus pune a humanidade com todas aquela confusão, com todas aquelas línguas, há a criação de diferenças, e essa criação de diferença, ela está bastante relacionada à ideia da linguagem. Falar, a gente pode, por exemplo, pensar nos sotaques regionais e como eles são característicos ou não de determinado grupo social geograficamente situado. Então, o sotaque do Rio de Janeiro é um, o do paulista é outro, o do paranaense é outro, do Piauí. Dentro de um mesmo estado há diferentes formas de falar, não só pelo sotaque, mas pelo vocabulário também. Então, essas diferenças elas são muito importantes no momento em que eu trabalho questões identitárias em relação a isso. E o que tem a ver essa alteridade com o atentado às Torres Gêmeas? É interessante a gente pensar que em 2001, depois de 20 anos mais ou menos, houve uma forma de ter uma cisão na hegemonia estadunidense, dos Estados Unidos. Tá? Desde a queda do Muro de Berlim, do fim do socialismo soviético, há uma identidade que está representada, por exemplo, na unificação dos fluxos internacionais, no movimento econômico, nas ideias econômicas, e progressivamente, ao longo desse período, o que vai se constituir como contraponto à hegemonia dos Estados Unidos? Então, a queda das Torres Gêmeas, ela tem um peso simbólico muito forte. Não é um fator divino, obviamente, é a brutalidade, a violência do homem, mas tanto o mito da Torre de Babel quanto o atentado das Torres Gêmeas, eles nos fazem pensar justamente sobre as condições que vão estar presentes na constituição da diferença e da alteridade. Se antes, até a década de 90, até 1991, na realidade,
havia uma oposição, havia um outro, havia até mesmo o mal a ser combatido, o comunismo, enfim, havia uma diferença com a queda do mundo socialista soviético. Essa diferença é como se ela fosse, de certa forma, anulada. E aí, o ataque às Torres Gêmeas, de certa, ele traz simbolicamente um peso muito grande, justamente em estabelecer uma oposição a essa hegemonia, a essa hegemonia, esse discurso único, a esse poder militar. E são construções bastante simbólicas também do poderio norte-americano. Tá? Então, essa terceira aula, a gente traz o mito de Babel para pensar a cidade como um local de diferença, de alteridades. A gente tem que lembrar que a Babilônia era a grande metrópole, assim como Nova York é a grande metrópole hoje. Qual é a capital do mundo hoje? Nova York, sem sombra de dúvida. E qual era, né, a capital do mundo há milênios atrás? Qual foi a primeira grande metrópole? A Babilônia. E a tradição bíblica, ela traz essa narrativa dos judeus de se colocarem como outro, de não se submeterem ao domínio babilônico. Então, essas questões da Torre de Babel e o simbolismo do 11 de setembro estão muito atrelados à percepção da diferença, da alteridade, de um discurso hegemônico e de como as relações de poder estabelecidas, elas encontram resistências em relação à sua própria hegemonia. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar da teoria urbana. Até lá!